regiões mais próximas de São Paulo, porque a gente não ia ter... Tudo. O que passou, velho? Deu uma falha, tipo. Você é que. Eu vi na hora. O meu ficou. Aí eu fiquei... Vamos continuar. A reação do diretor de foto, assim. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Andrade e bem-vindos novamente a Cinema Periférico até o fim dos tempos. Nesse episódio temos o querido Well Amorim. Muito obrigado por estar aqui. E, véi, para começar, a típica total. Para quem não te conhece, quem é você? Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa também. Eu acho que para mim é muito importante fortalecer iniciativas como esse podcast, videocast, né? Então, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui também. Bom, eu sou o El Amorim, sou um jovem periférico, sou da região do Jardim Ângela, Jardim São Luís. Nasci ali no Jardim Ângela e me cresci ali no Jardim São Luís, ali nessa região do que no final dos anos 90 ficou conhecido como Triângulo da Morte, Parque Santo Antônio. Triângulo da Morte? O Triângulo da Morte foi considerado pela ONU em 96 e 97, se não me engano, lugar mais perigoso do mundo. Caraca. Então, nasci ali em 95 dentro desse contexto. E fui me formando ali na minha quebrada, com o sonho de ser jornalista esportivo, jogador de futebol inicialmente. Aí vi que era tão ruim que só se eu fosse para o jornalismo esportivo para estar perto ali do campo de futebol. Nessa me formei em jornalismo na universidade. E hoje trabalho com cinema, com audiovisual periférico, pensando aí como contar outras histórias sobre esse território que eu vim, né, que sempre foi muito marcado pela violência, mas que hoje a gente costuma dizer que é o Triângulo da Vida, né? Se foi chamado de Triângulo da Morte, por conta de todo esse contexto social do final da década dos anos 90. Hoje a gente fala de Triângulo da Vida porque realmente é um lugar muito próspero no sentido de produção cultural. Então é a região onde tem a Cooperifa, é a região de onde saiu Racionais, enfim, é a região de onde eu vim também. Então é isso, esse é o El. Véi, quando tu fala em cinema, porque tu tem estudando um pouquinho a tua trajetória, eu vejo que, de alguma forma, o cinema surge num momento específico da tua vida. Em que momento tu já tinha essa intenção, talvez, de trabalhar com cinema? Em que momento nasce esse processo que fala, eu vou virar parte desse mundo do cinema? Qual que foi a história que te levou para esse lado? Cara, tem muito a ver com isso que eu falei agora do futebol, né? Porque eu tinha essa vontade de ser jornalista esportivo porque eu adorava futebol. Chegava em casa, ficava vendo Globo Esporte. Era assim, minha vida era 24 horas, ficava vendo Corinthians e tal, né? No ensino fundamental aí. E também eu entendo hoje que era um dos meus mecanismos de sobrevivência por ser um cara que não sou um cara heterossexual, então na escola não performava uma masculinidade, também era um cara que não era o escolhido para ser beijado pelas meninas. Então quando eu falava de futebol, eu sentia que eu conseguia me impor ali uma masculinidade e tudo mais. E também era uma forma de mostrar propriedade perante os outros caras, né? Abraçado pelo grupo através do futebol. E também é isso, né? Falar, você sabe quem é o artilheiro de não sei o quê, quem fez tal gol. Então eu usava muito isso, né? E vim com essa ideia, assim, de, putz, quero trabalhar com esporte, com futebol, até o ensino médio. E no segundo ano do ensino médio, abriu inscrição para uma escola técnica, que é a jornalista Roberto Marinho. A ETEC? A ETEC Roberto Marinho. E aí a primeira turma da ETEC, né? E aí abria, e eu falei, uma ETEC jornalista Roberto Marinho, né? Com toda a questão que tem os Marinho aí. Mas era jornalista, falei, putz, quero jornalismo, acho que talvez esse curso faça sentido para mim. E aí entrei na primeira turma da ETEC para fazer produção de áudio e vídeo. E tava lá, que saco, velho, não tem nada de jornalismo aqui. A galera só fala de cinema, de audiovisual. E aí fui resistindo, assim, primeiro semestre. Nossa, não aguento mais falar de cinema. Cinema é muito insuportável, não sei o quê. E aí tive a oportunidade de fazer um primeiro curta como um exercício lá da ETEC. E aí falei, nossa, mas cinema ETEC pode ser interessante, né? Dá para contar umas histórias. E o meu TCC da ETEC é um curso de 2 anos, então eu estava terminando o ensino médio e terminando a ETEC junto.
meu TCC falava sobre o sonho de jovens, o sonho que jovens tinham de ser jogador de futebol, né? Então a gente gravou numa peneira, no Paulista de Jundiaí, e eram 3 histórias, e dentre essas 3 histórias tinha a história de uma mina também, que ela treinava no Centro Olímpico, que também tinha esse sonho de ser jogadora de futebol. E ali eu comecei a entender que eu podia usar o cinema para contar as histórias que eu queria falar do mundo, né? Então eu tinha esse sonho também, era um sonho meu ser jogador de futebol. Não consegui por N questões também, né? Mas é o sonho de muita gente também na quebrada. Então eu consegui entender que, apesar de não ter concretizado esse sonho, de não estar ali, eu conseguia usar o cinema e o audiovisual como uma ferramenta para que as pessoas reconhecessem essas histórias, né? E também conseguissem ver outra perspectiva de horizonte na sua própria vida, assim. Então Tu conseguiu abstrair um caminho para compartilhar tuas histórias nesse sentido. Total. Tua vivência também. Total. E foi um filme foi bem legal, assim. Foi bem precário de produzir, né? Produzir com mais 2 amigos, eram 4 pessoas fazendo o filme, na verdade. Filme de até que complicado, né? Nossa, mas foi um filme assim, eu digo que até hoje a galera deve comentar desse filme na ETEC, ele se chama Tapete Verde, e foi um filme que ganhou o Festival de Cinema de Futebol aqui de São Paulo, o Cinefute, e ganhou também em BH, e com isso a gente foi classificado para um festival na Itália. Então tinha uma coisa assim, nossa, caramba, eu também tive um reconhecimento, assim, primeiro reconhecimento na quebrada de, nossa, você fez um filme, que da hora, e tal, mas um reconhecimento também dentro desse lugar do cinema, que por mais que a gente não precise dessa validação, também te dá um estímulo, né, de conseguir seguir e tudo mais. Total. E eu tinha 17 anos, então para mim foi tipo, uau, o mundo pode ser outra coisa. Então, aí a partir disso, assim, comecei a pensar de como contar as histórias através do cinema, mas muito num lugar também de denúncia de assimetrias sociais, de injustiças. De consciência de classe através do cinema. Exatamente. Então aí, a partir disso também eu chego no meu segundo filme, né? No primeiro filme eu estava como roteirista e diretor de fotografia, nesse outro filme como diretor, que é um curta que se chama O Preço, que foi um filme... Aí eu saio da ETEC, eu entro no Instituto Criar de TV e Cinema. Você fez Criar? Eu fiz Criar, sou da turma 10. Turma 10? Turma 10. Nossa, 2013 e 2014. Meu Faz Deus. 10 anos, exatamente 10 anos que eu fiz Criar. Caraca. Você é das primeiras turmas do Criar. Agora tá na 21, 21 né? um pouco, né? Mas, muita coisa, né? Nossa, muito. Então, quando eu entrei no Criar para fazer câmera, né? Tava já focando aí, né, na fotografia, era o que eu gostava também naquela época. Eu tinha... sempre tive uma questão política partidária muito forte, assim, né? Uma discussão muito grande dentro da minha casa e dentro do meu bairro. Sempre foi um bairro com uma histórica militância do PT, muito por conta das comunidades de base da Igreja Católica. Então, tem alguns espaços comunitários coletivos no Jardim Ângela, no Jardim São Luís, que estão muito ligados a esse trabalho de base do PT e tudo mais. Então, eu queria fazer uma denúncia, na verdade, do sistema de financiamento de campanhas eleitorais. E aí surge a ideia do filme O Preço, que era acompanhar a campanha de um candidato que tivesse bastante dinheiro e uma candidata que não tivesse muito dinheiro, concorrendo às eleições para discutir, né? O que vence as eleições? São as suas ideias. Mas era uma ficção ou era um documentário? Era um documentário. Caraca, você se molhou mesmo, assim. Não, isso foi... Cara, a gente foi pro centro da discussão, assim, foi bem interessante. E o filme falava sobre isso, né? Sistema de financiamento de campanha eleitoral. E foi um pouquinho antes da reforma política, né? Acho que 2 anos depois aconteceu a reforma política. O sistema de financiamento de campanha se tornou totalmente público. Nessa época ele era privado, empresas ainda podiam doar, né, com grandes valores, agora pessoas físicas, né? E foi um momento bem interessante também, porque eu consegui entender que através do cinema também eu podia conseguir fazer com que assuntos muito complexos pudessem ser facilmente explicados. E distribuídos também, né? E no contexto da quebrada. Então, assim, fazia cineclube na quebrada, a galera assistindo o filme falava, meu, que absurdo, não vou votar nesse cara, esse cara tem muito dinheiro, as ideias dela é mais interessante, vou prestar mais atenção nas ideias do que quem tem mais plaquinha ou quem tem santinho no dia da eleição. Então foi um pouco assim, minha trajetória ela é forjada muito pela militância política, né? Então, nesse período também eu começo a me aproximar do movimento negro unificado, que é um movimento histórico do final da década de 70, que também lutou aí contra a discriminação racial no Brasil e denunciou o mito da democracia racial.
Enfim, entrei para o movimento e, naturalmente, o cinema que eu faço, ele também é um reflexo dessa minha luta política no cotidiano. Você direciona para esse lado de ativismo específico, assim? Seja no cotidiano, atuando e apoiando os próprios movimentos, produzindo conteúdo em audiovisual, cinema, ou sejam com as próprias narrativas dos filmes que eu faço, que para mim é muito importante que tenham questões ligadas à vida cotidiana da quebrada, a questão de identidade negra, a questão LGBT, e, enfim, que de alguma forma crie identidade para as pessoas e combata qualquer tipo de opressão e não seja mais uma ferramenta de reprodução de um lugar, sabe? De entretenimento repetitivo do status quo, né? Exatamente. Como que... Eu tenho entendido que a Maloca Filmes se organiza dentro desse processo, vocês se juntam dentro desse processo. Como que ele se originou? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil, porque quando eu entrei no CRIAR em 2013, 2014, eu comecei a estudar com o Nai, né? Que é um dos meus parceiros aqui da Maloca Filmes, junto com o Rosa. E desde então, eu e o Nai, a gente se juntou assim, a gente não se largou mais, né? Até para Cuba junto a gente foi. Agora que a gente está separado porque ele está lá em Cuba, eu estou aqui no Brasil. Mas eu costumo até falar que a Maloca Filmes quase que surgiu aí também, porque assim, a gente não se nomeava Maloca Filmes, isso acontece um pouquinho mais pra frente, mas esse processo do Raízes, que foi o meu primeiro longa-metragem... O Raízes foi feito antes do Maloca? Foi quase junto, assim, porque é isso, o Raízes foi em 2016, a gente começou a rodar em 2016, escrevemos um projeto em 2015, rodamos em 2016... E a Maloca, ela nasce nesse 2016, 2017 também. Só que é isso, é um processo bem diluído, assim, porque até a gente começar a se intitular Maloca Filmes, acho que foi um tempo, assim, e a gente tem até, acho que, compreensões um pouco diferentes, eu, Rosa e Nai, de quando exatamente esse momento surgiu, assim. Mas a minha memória é meio que assim, de 2017 em diante, a gente já se chamava Maloca Filmes, e já tinha a ideia de continuar produzindo filmes. Acho que o processo de construir o Raízes foi, é isso que a gente quer fazer. A gente quer construir narrativas periféricas, LGBTs, pretas, a partir do nosso ponto de vista e com equipes que sejam parecidas com as pessoas que estão na frente da câmera, né? Mas, eu quero saber, qual que era o nome do coletivo antes de virar Maloca? Porque qual é o nome do coletivo como vocês ganharam o Vai, por exemplo? Não tinham... Eu acho que nessa época... A gente começou a tocar um cineclube em 2015 e dentro desse cineclube, era um cineclube que chamava Cine Campana. Tinha essa ideia o Rosa falou de Campana também. E aí, quando a gente escreveu esse projeto do Vai, esse primeiro projeto do Longa, a gente se chamava, acho que era Cine Campana, era meio... A nossa histórico de coletivo era, a gente faz cineclube e estamos querendo fazer esse filme, mas não tinha ainda o Maloca Filmes. Isso começa a vir depois, né? Tanto que é isso, a gente rodou o filme em 2016, esse longa, só que a gente finalizou ele em 2020. Então ele sai com o nome Maloca Filmes, já sai com tudo, assim, né? Mas é isso, produzir longa com 40 mil reais. Mas vocês demoraram essa estrutura porque o filme, tipo, eu assisti o filme, é um filme muito complexo, está muito bem feito e narrativamente está muito bem estruturado. Mas no começo mesmo destaca que ele já passou por vários processos de mentorias, de laboratórios. Vocês demoraram porque vocês intencionavam nisso ou foi acontecendo assim? Não, a gente demorou porque a gente não tinha dinheiro, basicamente. E aí, ir para laboratório, às vezes era uma forma da gente tentar algum prêmio. Total. Então, tinha um álbum que a gente queria muito usar no filme, que se chama O Canto dos Escravos, né? A música desse filme, tipo... é incrível. Então, pra mim era tipo assim, cara, esse álbum, ele fala sobre a nossa história, assim, enquanto população preta, fala bem especificamente de uma região do Brasil, Minas, e que tem muito a ver com a história do filme também, que o personagem vai para Minas, né? E é um álbum bem importante na minha própria vida, assim, eu queria muito que ele estivesse no filme, só que a gente não tinha dinheiro para pagar, assim, e era muito caro, assim. Então, a gente falou, vamos finalizar o filme. Era muito caro porque vocês não conseguiram conversar com a pessoa e estavam fazendo por fora? Ou a pessoa mesmo... Não, era caro porque, assim, a gente conseguiu conversar com uma pessoa que era a herdeira... A dona, né? Tinha os direitos patrimoniais, enfim, das músicas, só que esses direitos eles estavam distribuídos entre um herdeiro e uma gravadora. Quando é gravadora já... Cara, o herdeiro falou assim, vocês estão fazendo um filme a serviço da reconstrução da história do povo preto, pode usar essa música como vocês bem entenderem, tudo certo, me paga uma ajuda de custo, R$500, tudo bem. A gravadora 40, pá.
Meu, a gravadora foi... Enfim, foi bem mais difícil, assim, e era muito dinheiro. Então, a gente não conseguiu mesmo, assim, na época, finalizar. E aí começamos esse processo de, vamos escrever para outros editais para conseguir juntar mais dinheiro, assim, né? Ver como a gente consegue finalizar esse filme. E aí a gente conseguiu, ganhando... Acho que a gente foi selecionado para o Pirinópolis Doc, que era um laboratório que acontece em Goiás, né? E que foi bem importante para a gente também, porque de lá também a gente saiu com alguns contatos, inclusive para distribuição, mas que foi também onde a gente ganhou um dinheiro para conseguir finalizar, né? E pagar essa trilha que pra mim era, mano, o filme tinha que sair com isso e tudo mais. E é um filme, assim, esse filme, ele é um pouco o filme da minha história, assim, da minha vida, porque é isso, né? O filme se chama Raízes, ele conta a história de um jovem, que hoje é um grande artista, inclusive, Kelton, depois pesquisem Kelton Campos. E esse jovem, morador da Brasilândia, tem ali seus 18, 19 anos. Na época, né? Ele tenta descobrir de qual lugar da África a família dele veio a partir da investigação da própria família. Que ele, antes do próprio filme, ele não sequer tinha tido uma conversa com os pais de de onde vem meu bisavô, meu avô? Então, o processo do filme é um pouco essa investigação dentro da vida dele, mas que se propõe a ser uma busca individual dele, reflexo de uma busca coletiva nossa enquanto população preta, você que sente tem a sua história toda, né? Você vê como o filme escancara e mostra diretamente na tela os problemas estruturais quando o cara fala e quando o cara vai já no final ele vai no cartório. No cartório e o cara fala, não, que são registros velhos, tipo, ele foi registrado 15 anos depois, você fica... Sabe? Quem tem nesse registro. Não, é total, assim. É isso, né? Eu não vou contar se ele descobre de qual lugar da África a família dele veio. Não, brincadeira. Não, mas a provocação era justamente essa do filme, assim, tipo... Cara, e você que tá aí do outro lado da tela, você sabe? Você sabe a sua origem? Você sabe da origem? Essa é a pergunta, você sabe? Esse é o filme. Dialogando já diretamente com técnica, para quem está querendo fazer documentário. 2 perguntas. Como vocês conseguiram fazer a dinâmica de conseguir... Porque tem pessoas que são literalmente trabalhadores que estão no espaço deles. Como vocês estruturavam para, por exemplo, a pessoa do cartório, a pessoa do museu, conseguir atuar? Qual é a lógica que vocês fazem para essa dinâmica, construir esse espaço de narração e colocar a câmera e a pessoa conseguir participar de forma adequada? E como vocês pensaram a dinâmica dos diferentes espaços que ele ia ir, que o personagem ia acompanhar? Certo, vamos lá. Primeiro que a gente criava situações, né? Então a gente tinha uma ideia de, por exemplo, quando a gente fez uma seleção de personagens, a gente abriu uma pesquisa grande, abriu para o Brasil inteiro e tal, mas a pessoa tinha que estar em São Paulo porque a gente precisava entrevistar ela. E tem algumas entrevistas ao longo do documentário também, né? Pessoas falando sobre a sua identidade e tal. Eram pessoas que estavam nesse processo de seleção de quem seria o personagem do filme. A gente recebeu inscrição até de gente brasileira morando na Espanha, que a chamada era meio assim: queremos encontrar pessoas que querem saber sobre quais são as suas origens afro-brasileiras. E daí o formulário bombou. Uma pesquisa, tipo, vocês postaram... Um formulário, assim, um Google Forms e... Caramba. Galera, manda aí. Eu mandava para você, falava, compartilha com quem você acha que pode estar no filme. E aí entrevistamos as pessoas e tal. Mas a gente já sabia, por exemplo, que para a gente conseguir financeiramente dar conta de seguir a trajetória da família, esse personagem ou tinha que ter uma família que tivesse lastro no interior de São Paulo, ou no Espírito Santo, ou no Rio de Janeiro, ou em Minas, enfim, regiões mais próximas de São Paulo, porque a gente não ia ter... O que passou? Deu uma falha, tipo... Você eu vi na hora. Aí eu fiquei... Não, vou continuar. A reação do diretor de foto, assim. 5 minutos mais tarde. Então, qual que seria a técnica? A gente tinha um objetivo com o filme que era inspirar outros jovens negros de buscarem as suas histórias e, ao mesmo tempo, denunciar o apagamento da história do povo negro do Brasil. Então, tinha alguns lugares que, para a gente, era muito importante, algumas situações que a gente queria criar,
que eram fundamentais, assim. Então, por exemplo, ir ao Museu da Imigração. Por que a história da população preta Não está no Museu da Imigração. porque não foi um povo migrado, né? Assim, a gente foi sequestrado de África, né? Então, essa era uma situação que com certeza a gente queria estar no filme, que o personagem vá no museu e ele se depare É uma com pergunta esse muito... pagamento. É a principal pergunta quando você chega lá e você entende várias questões, assim. Então tinham esses lugares que a gente queria, mas acho que o que precede tudo isso é a própria seleção do personagem. Então a gente abriu um forms do Google na internet e recebeu, sei lá, 200 inscrições de pessoas de diferentes lugares do Brasil. A gente até da Espanha mandou. A pergunta era, pessoas que queiram saber sobre quais são as suas raízes afro-brasileiras, nos escrevam que a gente vai fazer um documentário para investigar a sua própria história, né? E a gente sabia que tinha que ser algum personagem que a história da sua família tivesse ligada ao interior de São Paulo, ao Espírito Santo, Rio ou Minas. Perto, né? Porque são regiões mais próximas e o dinheiro do Vai, que foi a forma com a qual a gente financiou o filme, daria conta da gente pelo menos fazer uma viagem para ir investigar essa família e tudo mais. Então isso era básico, assim. Aí o personagem que a gente escolheu, a história da família dele era interior de Minas Gerais, Alvinópolis, enfim. E a gente tinha essas situações. Então a gente falou, uma situação era o Museu da Imigração. Aí a estrutura desse roteiro de documentário, né? A gente tinha a ideia das situações, a gente colocava o personagem nas situações ali. E acompanhava. E acompanhava, assim, e via o que acontecia. Mas a gente também tinha um outro dispositivo que era... A gente deixou uma câmera com o personagem. Certo. Então a gente falou, essa câmera ela faz parte do seu processo de investigação individual. Ela é uma busca mais sua do que nossa. Então, o que você, ao longo foram 2 meses. Ao longo desses 2 meses, o que você quiser gravar, o que você quer registrar, de como você está se sentindo nessa busca, essa câmera está na sua mão e grava aí. E se sente isso? Ele grava coisas que são paralelas, mas são da perspectiva dele, assim. E que tem a ver com a família, né? Essa relação familiar também. Então a gente tinha essas perspectivas, né? Então um outro espaço que a gente queria muito visitar era um quilombo, assim, para também entender, putz, será que então quem está no quilombo tem uma história muito mais preservada do que quem está na cidade, né? E entendendo também as periferias como um quilombo urbano e de resistência da população negra. E a gente foi para um quilombo de São Pedro. Então lá ele também tem uma relação de troca com, putz, como que você constrói a sua ancestralidade? Como que você constrói a sua árvore genealógica? Porque eu não tenho a minha. E como você é construído aqui no quilombo? Outro espaço também que era bem importante da gente visitar era o Museu Afro Brasil, né? Então ele vai lá e lá sim, né? A gente tem uma história contada da população preta brasileira. E, enfim, então tinha um pouco isso. E um outro espaço também que era uma situação que a gente desde o começo já queria gravar, era essa ida ao cartório por conta da queima de arquivos, né? Então a gente sabia que a história realmente não ia ser encontrada lá, mas mostrar ele chegando lá e entendendo, esse registro é tardio, 10 anos depois seu avô foi registrado, então por isso que não tem registro do bisavô, não sei o quê. Esse tipo de coisa, a gente sabe que não é pelo registro tardio, né? Houve uma queima de arquivos no Brasil mesmo, no início do século passado, né? Então, para a gente era importante também conseguir escancarar olha, a nossa história ela é contada a partir da oralidade, então o que ele conhece mais da família dele é o que ele escuta do pai, é o que ele escuta da mãe, é o que depois ele vai conhecer lá os parentes dele que vivem no interior de Minas e que podem contar um pouco, nesse momento, né, o filme chega lá. Mas era um pouco dessa transmissão, assim, a gente queria incentivar que outras pessoas buscassem as suas raízes, mas também falar um pouco desse caminho para se buscar, né? E por que a gente não tem, por que é apagado, e denunciar, enfim, né, a estrutura que formou o Brasil, que formou o capitalismo brasileiro, que é a escravidão, assim. Então... A nível narrativo, o filme é muito complexo e tem técnicas muito, muito complexas, mas também dá para ver que o filme foi dirigido por muitas pessoas. Como vocês trabalham juntos para fazer cinema comunitário? E, especialmente no processo, no sentido de que eu, vendo o filme, eu sei a complexidade que ele tem na parte de pós-produção, na parte de produção, inclusive. Como vocês se organizaram para conseguir fazer que essa estrutura seja ergonômica e funcione assim?
Cara, eu acho que o cinema que a Maloca Filmes se propõe a fazer, ele é essencialmente comunitário, coletivo, periférico, e isso tem a ver com a cultura periférica mesmo, assim. Então, quando você mora numa quebrada, você mora numa viela, falta o açúcar na sua casa, ou você precisa sair mais cedo, não tem com quem deixar sua filha, se deixa com o vizinho. É uma cultura da coletividade que a gente traz e quer que esteja presente no set, e eu acho que isso é romper muito com a lógica desse cinema hegemônico, no qual você chega no set, você é o assistente de câmera, você não pode nem olhar direito para a cara do diretor de fotografia, senão ele já vai falar, o que você está olhando aqui? Você tem que estar fazendo foco. E assim, cara, isso pra gente é o cinema que a gente mais quer se distanciar, o que a gente menos acredita, assim. Talvez se eu achasse que o cinema era isso, eu nunca tivesse me enveredado por esse caminho de fazer cinema. Então, o Raízes, ele é dirigido por 2 pessoas, né? Eu co-dirijo com a Simone Nascimento, e a fotografia, desde mim até o Nai, assim, o Nai assina a direção de fotografia, mas todo mundo em algum momento tocou na câmera, porque também é um pouco a condição de precariedade que a gente tem dentro do cinema. Então, se você é diretor e você está fazendo um documentário, dificilmente você não vai pegar na câmera, você não vai pegar em alguma coisa de som, você não vai registrar alguma coisa por conta da condição mesmo de se produzir, da gente ter pouco financiamento, da gente ter pouco equipamento, da gente ter pouco dinheiro para remunerar os nossos próprios amigos, né? Então, você fala, putz, melhor eu dou conta de fazer 2 funções que não vou dar conta de pagar outra pessoa. É melhor eu acumular uma função do que eu não fazer. Total. Então também tem esse lugar assim da precariedade que é importante a gente não romantizar. Não quero sempre produzir filme acumulando 5, 6 funções, mas também não vou deixar de produzir. Não quero que as pessoas achem que para produzir você também precisa estar num nível industrial, de equipe e tal. E não é isso, de recursos, né? muito além, não. É possível. Então tem esse lugar também, e tem o lugar de que eu acho que quanto mais coletiva é a história que você está contando, mais potente ela é, mais as pessoas podem acreditar no que tá ali na frente da tela, e mais rico vai ser o seu filme mesmo, assim, né? Você achar que você é o diretor iluminado, que vai ter a melhor ideia brilhante, que essa ideia vai ser única e exclusiva, sabe? É você não entender o que é o cinema, senão uma arte que é a expressão da coletividade, né? Então a gente está aqui agora, por exemplo, conversando, e tem um monte de gente trabalhando aqui, né? Tipo assim, tem gente cuidando da luz, tem gente cuidando das outras câmeras. A gente não está fazendo essa conversa sozinho só porque a gente está falando aqui. E o audiovisual, o cinema o coletivo, comunitário, ele é um pouco isso, e é o cinema que eu acredito, assim. A gente sempre constrói na Maloca esses processos coletivos comunitários, tanto de escuta quanto também de produção. Então, a gente está numa viela, o filme que a gente gravou no meio do ano passado, né? A gente está numa viela gravando uma cena, aparece um senhor que mora na viela. A gente, pô, chega aqui, vem cá pra você ver como que tá ficando aqui a cena na viela que você mora. O senhorzinho, nossa, tá legal. Meu, mas tem uma coisinha ali no chão, deixa eu pegar uma vassoura para dar uma varrida ali. E aí você começa a entender que o processo de fazer um filme ele pode ser mais amplo do que a sua própria equipe, e ele pode envolver as pessoas assim no sentido de transformação, não para pensando no mercado, né? A pessoa pode trabalhar com cinema. Também pode, mas pensando no quanto a gente está criando memória coletiva sobre esse território, do quanto essa viela para esse cara agora vai ser uma viela super importante, porque tem uma cena de um filme que acontece nessa viela, sabe? Não é só a viela que ele sempre passou lá, ele vê a viela como um outro lugar. Então, transforma também simbolicamente dentro da nossa própria cabeça o sentido e o sentimento de pertencimento e de orgulho daquele lugar que você tá, sabe? Então, esse fazer coletivo tem a ver com tudo isso, né? Você falou uma coisa, mas eu acho que essa coletividade ela tem a ver com realmente uma outra lógica de pensar cinema, que está muito ligada a uma outra lógica de sociedade que a gente quer construir, assim. Véi, tu falou muito sobre a construção de memória, no entendimento da própria produção cinematográfica como um processo de construção de memória, de entendimento que vai além de nós. Mas também mencionou que eu experienciei isso muito, de que quando você entra nas escolas de cinema, o primeiro que eles te vendem é essa ideia do gênio, do cara que consegue fazer, consegue lucrar. Dentro da tua própria história, tu mudando alguns anos, tu vai para Cuba, como que tu dialoga, como que tu percebe? Tu veio de uma das melhores escolas de cinema do mundo, porque se categoriza como as melhores escolas de cinema do mundo, e tu leva tu próprio cinema para lá. Como que é essa sensação, essa construção, e como tu enxerga para o futuro também essa construção, essas possibilidades?
Cara, foi bem difícil assim chegar em Cuba, porque é meio isso assim, né? Aqui no Brasil e aqui na Quebrada, em São Paulo, querendo ou não, as pessoas de alguma forma conhecem um pouco o meu trabalho e sabem do que eu tô falando. Ah, eu tô falando da Maloca Filme, cinema comunitário. As pessoas, é isso. Quando você chega em Cuba, você não é ninguém, assim, né? Tipo assim, você não tem... É quase como se você não tivesse passado, assim. Você, tipo, você chegou e você é mais um aluno que tá aqui. Tá. Ninguém sabe exatamente... Eu tentava explicar para as pessoas, né? O que é cinema, o que é gravar numa viela, tipo assim, só que não é... Isso é difícil explicar para algumas pessoas aqui no Brasil, imagina num nível internacional. Mas também, ao mesmo tempo, foi um processo de me conectar com pessoas que constroem cinemas muito parecidos com o que eu construo aqui, sabe? Você fala no sentido de processos ou no sentido de abstração de morar na periferia das quebradas? No sentido de processo e de morar também em territórios muito parecidos com o meu. Não eram muitas pessoas, mas, enfim, tinham pessoas que tinham essa relação contra-hegemônica, pensando em histórias dentro do cinema, que estão aí pensando na preservação de memória de territórios e tal, e que se conectavam também com uma construção cinematográfica de identidade, né? Enfim, acho que isso estava bem, bem forte para mim. Então, eu senti que eu estava navegando um pouco nos dois mundos, né? Porque é isso, né? Chegava lá e aí eu tinha que falar do cinema que eu faço aqui, porque eu cheguei lá por conta do cinema que eu faço aqui, então não existia, não tem como eu me transformar numa outra coisa, assim. Ao mesmo tempo, eu também aprendi muita coisa lá, e que agora, voltei hoje completa exatamente 3 meses, né, que eu voltei. Minha ideia é devolver o máximo que eu possa para todas as pessoas, sabe? Assim, tá aqui hoje também falando sobre cinema é também para mim uma forma de devolver para as pessoas, mas principalmente para o território. Então, estou agora construindo com Rosa, num espaço que chama Ibiralab, uma oficina de formação para a galera. Ibiralab. É um espaço que é impulsionado pelo Bloco do Beco, que é um bloco de carnaval. Tô ligado, eu gravei lá já. Que massa, então. Eu gravei com aquele... Me fugiu o nome. Cris, como se chamava? Daniel Fagundes? Não. Eles são uma batucada. Eles têm uma camisa azul. A batucada do Bloco do Beco. Não, quem que é? Lennon? Não, quem que é? O grupo inteiro. Eu te mostro depois. Nossa, que massa. Era o Baque Atitude? Não sei. Não, é um batuque e todos eram velhos. Tipo, mais de 60 anos. A velha guarda do bloco. A velha guarda do Bloco do Beco. Eles. A gente gravou com eles. Eles estão no nosso filme, inclusive. Tem uma cena com eles. Eles são bravos, eles são bons. Eles são incríveis. Mas é isso, assim. Então, eu até me perdi que eu tava... Tu tava falando do Ibiralab. Sim. Porque é isso. Eu acho que é uma forma de devolver para o território o que eu conheci lá, e ao mesmo tempo, todo momento que eu estava lá em Cuba, eu nunca deixei de falar daqui, ou de falar das narrativas daqui, ou me contrapor, inclusive, a posicionamentos que eu achava retrógrado de pessoas que estão querendo preservar esse lugar hegemônico do cinema, sabe? Então... É uma relação bem complexa quando você vai entendendo que você navegou por 2 mundos muito diferentes. Quando eu estava lá, eu fui para o Festival de Cannes, por exemplo, né? Que a galera fala, né? Que é o maior festival de cinema do mundo, o maior mercado de cinema do mundo, né? E, cara... Tipo assim, eles estão muito atrás da gente, essa é a realidade, assim, muito atrás em narrativa, em discussões. Eles têm dinheiro, né? Obviamente que a gente vai lá atrás do dinheiro que eles têm, mas um espaço assim totalmente fechado, elitizado, e as mesmas pessoas que estão no Festival de Cannes são as mesmas pessoas que estão no Festival de Locarno, que são as mesmas pessoas que estão no Festival de São Sebastião. Então você vai entendendo que são os mesmos que ficam circulando nesse circuito de festivais que a gente não faz parte, e que quando o seu filme vai para lá, muitas vezes as pessoas nem entendem do que seu filme está falando, sabe? Então, assim, eu também entendi, acho que com esse... como diz uma letra de funk, né? Girei o globo, fui na terra dos boy. Eu entendi que é importante estar lá para conseguir ocupar e buscar financiamento para os nossos projetos, para que a gente nem sempre produza na precariedade. Porque, mano, eu adoro fazer cinema comunitário, só que para mim é muito fundamental que você esteja fazendo cinema comunitário comigo e que você esteja sendo bem remunerado por esse trabalho, assim. Então, você é reconhecido o trabalho que a gente está fazendo. E a gente precisa para sobreviver, assim, né? Tipo assim, a gente precisa pagar o boleto, não é pago com amor e tal, né? Então foi muito importante para isso, mas também para eu entender que realmente, velho, as minhas histórias, as histórias
da quebrada, assim, de onde eu vivo, de onde eu cresci, elas são muito importantes de serem contadas, sabe? Porque as pessoas estão falando de outras coisas e se eu não contar essas histórias, quem que vai contar por mim? Então, sei lá, para mim foi Cuba, de uma forma geral, daria um podcast inteiro só falando de Cuba, porque é muito complexo. A escola é um lugar incrível, você pode se conectar com pessoas muito foda, assim, é isso. A cada 2 semanas eu tinha aula com alguém de algum lugar diferente do mundo. Então eu tinha aula, sei lá, de assistência de câmera com um cara italiano que morava em Londres. Aí eu tive aula, sei lá, de fotografia de documentário com um cara brasileiro que se formou na escola e que é do interior da Bahia, sabe? Então, tipo assim, tinha gente de realmente muitos lugares do mundo, majoritariamente pessoas brancas ainda, mas... Brancas, tipo, ninguém racializado? Não, tinham pessoas racializadas, só que a maioria dos professores que eu tive no meu processo de formação de 2 anos Eram brancos. eram pessoas brancas, inclusive bastante pessoas da Europa, assim, tal, ainda, né, nesse lugar. Total. E sempre questionando, assim, né? Eu acho que na minha formação acho que eu tive 2 professores Nossa. ao longo de 2 anos, sabe? Tipo, racializados. Então, bem complexo, assim. E também acho que foram, acho que 4 ou 5 mulheres, sabe? Dentro da direção de fotografia também, né? Que já é... Um estereotipo do homem branco, alto e, sabe? Exatamente, exatamente. Então também era um lugar de, você precisa acreditar que você é merecedor de estar aqui de alguma forma, assim, sabe? Ninguém vai te desmerecer, ninguém vai falar que seu cinema é menor. Porque eu passei por uma situação dentro da escola com um professor que... Enfim, ele foi operador de câmera de um filme do Stanley Kubrick e ele deu aula pra gente de operação de câmera. Tipo, Até aí o cara chegou, a gente falou, nossa, que da hora, né? O Kubrick, o cara... Vamos ver o que ele vai ensinar, que movimento específico ele vai ensinar a gente que tem de diferente, que né? mágica que ele sabe. E aí, o cara foi, tipo assim, muito zoado, assim. Foi muito zoado na forma de tratar a gente, assim. Aí... A gente odiou as aulas dele, assim, a gente sentia que ele não tinha nenhuma pedagogia, sabe? Assim, não sabia passar o conhecimento, assim. E também a gente sentia um pouco que ele vivia um pouco desse status de ter sido operador de câmera de um filme do Stanley Kubrick, né? Nossa. Então, chegou na última aula desse cara, ele chegou e todo mundo revoltado, assim, né? São 5 alunos, né? Por turma? Por turma. Então, era eu e mais 4 amigos, tinha uma outra brasileira, um colombiano, um espanhol e uma catalã. E eram nós 5 a turma de fotografia. E aí todo mundo falando assim, eu senti que não aprendi muita coisa e tal. Aí o cara já, assim, revoltado, virou pra gente e falou assim, você faz cinema? Você já fez cinema? Que cinema que você faz? Como que é cinema? Isso é chato, velho. Isso é chato. Aí também. eu faço cinema. Pô, já cheguei aqui na escola, já dirigi um longa-metragem, já dirigi 4 ou 5 curtas-metragens, toco projeto de cineclube há não sei quantos anos na minha quebrada. Então, assim, eu faço cinema. Agora, se é o cinema que você tá imaginando... Você acredita? Tipo... Aí o cara virou pra gente e falou assim, vocês não sabem o que é cinema. Amanhã eu tô indo pra Londres, vou coordenar uma equipe de fotografia de 70 pessoas. E daí? Isso é cinema. Aí a gente... Isso é cinema pra você, né? Você não tem nem noção da escola que você tá. Porque a própria escola propõe outra coisa, né? Claro. Então também é um pouco esse exercício de ir pro embate de quem pensa diferente e quer se impor perante você, sabe? Assim, Total. de que, cara, isso que eu faço é cinema. E é o cinema que muita gente acredita. E eu não preciso da sua validação pra eu acreditar que é cinema. Eu preciso da validação. Tem muita pessoa, e isso me incomoda muito, que vem da quebrada, que trabalhou com a gente, que vai trabalhar nos grandes sets e volta falando, não é que para você ser diretor de foto tem que aparecer no MBD, tem que... E você fica, mano... Tipo assim, essa validação que você menos tem que procurar, assim, tipo... É isso, aí você vai para um festival como esse, onde meia dúzia de pessoas vai ver seu filme, aí você volta para onde você mora, ninguém nem sabe o que você faz, você fala, trabalha com cinema, mas as pessoas, mas tá na Netflix, tá no HBO? Não tá no festival. Tipo assim, é um mundo, assim, né? É um outro mundo. Então, a ideia, inclusive, de fazer cineclube, de pensar o cinema comunitário, é entender que o cinema que a gente faz, ele, inclusive, não tem espaço de exibição, não tem tela, né? No meu bairro que eu moro não tem sala de cinema, né? Então, a sala de cinema que tem é o cineclube que a gente faz, que é você chegar no escadão, colocar uma tela ali, colocar uma caixinha de som, falar, gente, vamos trocar uma ideia, vamos fazer uma pipoca e falar sobre filme.
Porque se a gente não faz isso, é isso. A galera não vai pagar R$ 40 para assistir um filme no Cinemark e um filme que não, enfim, não é o nosso próprio filme, né? Ainda é um filme que está dentro desse circuito comercial que durante muitos anos excluiu pessoas negras e ainda exclui. Se você pega o período, foram quase 30 anos sem, por exemplo, uma diretora, uma mulher negra com filme no circuito comercial no Brasil, sabe? Assim, a gente tem isso foi a Adélia Sampaio, né? Isso foi no final dos anos 70 com a Adélia Sampaio e volta agora, assim, 2016, se não me engano, com o caso do Homem Errado, né? Então, assim, a gente não pode se prender a buscar esse tipo de validação. A gente tem que, sim, buscar financiamento para os nossos projetos, para que a gente não trabalhe sempre na chave da precariedade, porque a gente é muito foda, a gente deveria estar ganhando muito mais do que o que a gente ganha pelo trabalho que a gente faz, pensando no quão medíocres são alguns trabalhos que estão aí. Só que é isso. Se a gente... se eu abandonar tudo isso que eu sou, sabe, assim, eu acho que essa é a morte pro meu cinema, sabe, tipo assim, porque ele só faz sentido através da coletividade, através das pessoas, através do espaço comum, através da escuta. E, enfim, acho que o Periférico, por exemplo, é um outro filme que é um grande exemplo disso. É uma referência, é uma coisa bizarra, mas eu assisti o Periférico antes de pensar o cinema como sentido comunitário, sabe? Eu fiz um tempo A e C. Aí o Periférico aparece igual que o Fantasmas, o André, sabe? Que o filme do Lincoln, tá ligado? Sim, sim. Aí o Periférico aparece como uma das possibilidades narrativas que você não abstrai, porque você está acostumado, quando você vai crescendo, a assistir a coisa hegemônica dos Estados Unidos. No máximo você assiste uma que outra coisa da Europa, ou do Brasil mesmo, mas tá nessa pegada de replicar o que já vem de fora, sabe? O Periférico tem uma própria autonomia, um próprio estilo, que quando você vê que é documentário, mas não é documentário, que é ficção, mas não é ficção, isso que quebra. Quando... Eu queria entender também, no sentido da própria Maloca Filmes, o Periférico cria um processo que separa o que vocês faziam antes do que faz depois. E o Rosa também comenta isso, que também se abstrai para o festival, que se traz para os processos. O Periférico continua significando isso para você também? Cara, com certeza, assim. É muito doido, porque a gente rodou esse filme em 2019, né? Ontem eu estava num evento aqui na Zona Sul, que era o lançamento não, era a celebração de 10 anos do livro de uma grande amiga minha que se chama Jennifer Nascimento, e o livro dela chama Terra Fértil. E eu pensei, caramba, mano, faz 10 anos que a Jennifer escreveu esse livro. Aí eu fiquei pensando, como que vai ser daqui? Depois, quando der 10 anos do Periférico, eu tinha que fazer um evento como esse, assim. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, porque realmente foi um grande marco, assim, na nossa trajetória. Eu acho que desde do sentido desse processo comunitário mais aprofundado e coletivo possível, porque realmente, assim, nesse processo foi um filme, assim, que a gente morou na casa do Nai, assim, no Grajaú, e morou com toda a equipe lá durante uma semana, a gente dormia junto, comia no mesmo lugar, saía para gravar, porque a gente não tinha dinheiro para transporte para todo mundo ir e voltar, então, gente, vamos morar no Grajaú. São Paulo é uma cidade com dimensões gigantes, né? Então, você sair da Zona Leste, eram todas pessoas periféricas de diferentes territórios periféricos de São Paulo, que aí dá 2, 3 horas de distância. Então a gente vivia ali, e ao mesmo tempo a própria história foi muito coletiva, né? Então é um roteiro assinado por 5 pessoas, a direção do filme é assinada por 4 pessoas, a direção de fotografia é assinada por 3 pessoas, e eram processos bem abertos, assim. Então a gente chegava, falava, gente, vamos fazer uma leitura do roteiro hoje. Nesse roteiro tem uma menina que tá tocando sax no metrô, no trem. O que vocês acham? Acho que nada a ver a menina tocar sax no metrô. Acho que ela tinha que mandar um rap, mandar uma coisa ali, enfim, um som mesmo. E não, demorou. Então acho que é isso, vamos construir isso. Mas vocês acham que isso... Enfim, só para explicar que era realmente um processo bem colaborativo e aberto de compreensão de que você, desde o som, como um cara que está no som, ou a pessoa que está no figurino, pode contribuir com a construção do roteiro a partir da sua área também, mas não só, sabe? Você também pode... eu acho que talvez uma luz de tal jeito, o cara do som vindo pro cara de foto falando, uma luz de tal jeito pode ajudar você a sentir mais esse som que eu estou fazendo, ou, não sei, transmitir uma sensação para mim que a cena passa. Eu acho que essa dimensão de que todo mundo que faz parte da equipe técnica ali cineasta e fazedor de cinema e não uma pessoa que está ali para apertar botão, é o que transforma mesmo
essa chave assim na nossa trajetória, né? Então, foi o nosso primeiro filme de ficção também. Então, isso também pra gente era um processo bem complexo de, como que a gente agora vai se meter nesse mundo da ficção sem ter muito dinheiro e tal. Aí a gente foi entendendo que era um pouco isso do que eu falei também da ficção e documentário, né? De que a gente De abstrair tudo, né? a gente estava falando de ficção, mas a gente estava mostrando a casa que o Nai sempre viveu e um personagem que era muito parecido com o Nai. Então, É vivências do Nai, a história? não só dele, Nunca ouvi com o Nai, né? não só dele, é isso, né? Eram histórias casa, coletivas. Né? A casa era a casa que ele morou e tal, e a casa da mãe dele, da tia dele, atualmente, né? Então tinha muito da história dele, tinha muito da história da própria Vita, que é uma das diretoras, né? E sempre teve essa relação, por exemplo, com a igreja, e ela queria trazer muito isso pro filme e subverter essa coisa da igreja, né? Não falar, negar a igreja, não, ela faz parte da igreja, ela canta, né? Então, pra gente é isso, assim, acho que foi um processo que depois junto com o processo do próprio Cineclube, do Cine Campana, ter transformado isso num festival de cinema, que é o Festival Periférico, foi um pouco expressão do quão potente foi essa semana de gravação. E aí tô falando até assim da gravação em si, nem falamos muito do filme, né, do que o filme conta, porque o próprio processo de construção ele foi muito intenso e um divisor de águas assim gigantesco na nossa trajetória mesmo, assim. E aí depois é isso, a gente já com essa ideia do Cineclube, tendo com esse filme também sido premiado em diferentes festivais no Brasil. A gente ganhou o Festival de Cinema Festival de Curtas aqui no Fórum, em São Paulo, ganhou o Festival de Vitória, ganhou festivais, enfim, fora do Brasil. Dos curtas mais rodados que eu já vi na vida. Sem dúvida. E a gente falou, a gente tá rodando esses festivais, mas, cara, e a Quebrada, assim, né? A gente já tinha feito projeção na Quebrada, no Centro Cultural Grajaú, no nosso próprio Cineclube, só que a gente sentia a falta de ter um espaço que tivesse um espaço um pouco com uma ideia de festival mesmo, assim, né? E festival não nesse lugar do glamour, de vir aqui o tapete vermelho, que você vai de Cannes e tal, mas no lugar de, mano, tem várias pessoas LGBTs de diferentes quebradas produzindo e elas também precisam receber prêmios, elas também precisam ser reconhecidas nesse lugar do festival. E não esses festivais, se eles não dão espaço, que a gente cria o nosso próprio festival para a gente colocar as nossas histórias em evidência, né? Então foi um pouco daí que nasceu o Festival Periférico, que é um festival que exibe curtas de pessoas LGBTs de diferentes quebradas, de regiões afrodiaspóricas, enfim, é um festival internacional. A gente vai abrir próximo ano aí convocatória internacional. Não, mas o festival acontece tanta coisa no festival. Exatamente. Mas que tinha um pouco essa ideia de ser um momento de celebração das nossas vidas, sabe? Assim, que fosse, cara, uma celebração da nossa coletividade e que a nossa quebrada, o Jardim São Luís, pudesse ter a experiência de viver um festival de cinema com as nossas histórias em evidência, com pessoas do território assistindo, com o território em evidência. Então, por exemplo, uma das atividades que eu mais amo assim, na programação do festival é uma caminhada histórico-fotográfica que a gente faz no bairro, né? Que é uma oficina de fotografia que eu fiz com o Nai na última edição. A gente faz uma oficina de 3 horas. Na última edição foi majoritariamente com jovens do bairro de 13 a 15, 16 anos, mas também tinham algumas outras pessoas de fora. E aí são oficina de fotografia, falando sobre ISO, diafragma, coisas normais ali. Especificamente com fotografia de celular também, com câmera de celular. Então a gente falava sobre ferramentas do celular. E a gente sai depois dessa parte mais teórica, falando sobre referências e tal, sai andando pelo bairro com 2 pessoas guiando uma caminhada por um trajeto que a gente definiu, que era um trajeto bem parecido, inclusive, com o trajeto do Bloco de Carnaval, que é do Bloco do Beco. É o clássico do espaço do Bloco do Beco. Mas eles contando um pouco da história do bairro. Então, a gente chegava no começo e falava assim, gente, vocês estão conhecendo aqui isso daqui? É o ponto final do ônibus Jardim Ibirapuera. Esse ponto final aqui, tem a Dona Margarida. A Dona Margarida foi a primeira pessoa que lutou para ter saneamento básico no grupo, no bairro. Você sabe onde que ela mora? Ela mora naquela rua ali. Vamos lá na casa dela? A gente vai na casa dela. E aí, tipo assim, a galera fazendo fotografia do que eles bem entendiam, assim, do que eles queriam fotografar.
E no último dia do festival, a gente deixava as fotografias que eles tiraram ao longo dessa oficina projetando na tela durante a premiação, assim. Então é isso, assim, era uma ideia de, putz, trazer o cinema, trazer o audiovisual, a fotografia como uma possibilidade de memória, porque eles também estão criando uma memória sobre esse tempo presente, registrando o que está acontecendo ali, mas também fazendo com que a história do próprio bairro estivesse sendo contada pelos mais velhos, né? Então, entendida, né? Abstraída. Quem era a pessoa mais importante para contar como surgiu o bairro, se não a própria Dona Maria que construiu, sabe? Sei lá, a lojinha dela ali naquela rua. E como uma criança de 13, 14 anos hoje consegue conhecer a história do seu próprio bairro se não tem um espaço dentro do território que proporciona essa troca para ela? Que conta essa história. Então, é isso, assim, o festival, ele é um festival de cinema comunitário, tem essa ideia de trazer e reconhecer os filmes, mas também tem todo esse lado que putz, cara, esse território precisa se reconhecer e as pessoas também precisam falar dele para fora. Véi, a Cris estava me fazendo gesto. Não, eu vi. Eu falo muito, então você vai me deixar falando aqui. Eu tenho 3 perguntas que eu não quero terminar sem acabar o podcast e não perguntar. A primeira, Will, como tu chega ao teu futuro? Quais são teus planos a futuro? Nossa, é bem difícil essa pergunta, porque acabei de voltar e tô meio que num momento assim de reorganizar minhas ideias, né? Mas eu acho que o que eu almejo assim para esse futuro, me vejo muito construindo uma escola de cinema na Quebrada, assim. Eu acho que esse é o grande objetivo maior, se eu posso dizer, e que é algo que já está em construção. Com isso que eu falei um pouco do Ibira Lab, que foi um processo que eu e Rosa ali impulsionamos muito antes de ir para Cuba. A gente foi para Cuba. O projeto foi tocado pelo Daniel Fagundes, pela galera do bloco de forma sozinho, assim, né, com eles. E agora estamos voltando e tentando restabelecer também esse vínculo e fortalecer, mas acho que essa escola para mim é algo bem importante assim, de construir, que eu me vejo fazendo no futuro. E Maloca Filmes nas suas mais diferentes formas de atuar, né? Então, a gente quer muito produzir nosso primeiro longa de ficção. Estamos aí com 2 roteiros, trabalhando em 2 roteiros. A gente também está trabalhando num roteiro de obra seriada. Então, também, vamos ver aí, às vezes a gente quer muito usar o Periférico como quase que um episódio piloto do que seria uma obra seriada aí. Então também estamos um pouco com esse projeto em mente. E o festival, sem dúvidas, assim, né? A gente quer agora financiamento, precisamos de financiamento, você que está assistindo aí, para fazer a 2ª edição do festival, porque é um projeto que para a gente faz total sentido. E também agora tendo feito esse caminho de ir para a Escola de Cuba, de ter me conectado com outros realizadores latino-americanos, outras pessoas LGBTs de diferentes países, também quero muito fazer com que o filme dessas pessoas cheguem, sabe, aqui no território, que a gente consiga conectar e ter essa relação latino-americana mais presente. Total. Que eu sinto que no Brasil a gente ainda tem uma separação muito menos, como uma ilha, né? Como uma ilha fechada por causa da língua somente. Exatamente. Sim, ter ido para Cuba acho que foi assim, me aproximou muito mais dessa relação, né? Consumo música em espanhol hoje, coisa que talvez antes não consumia. Então eu vejo um pouco esse futuro assim de, que as produções da Maloca Filmes tenham mais financiamento para serem feitas, que a gente consiga fazer processos comunitários mais sólidos, né? E, enfim, que essa escola esteja junto aí também com esse processo de construção dos filmes, que até no nosso filme do ano passado, a gente rodou um curta no meio do ano, em que alunos do Ibira Lab faziam estágio dentro da equipe do filme, desse curta que a gente produziu. Vocês gravaram com os alunos para que tivessem experiência de gravar. Exatamente. Foda. E que eu acho que tem a ver um pouco com esse processo de formação que a gente almeja também, né? O filme, a gente não quer que tenha no filme somente profissionais. Esse cara é o cara que faz o melhor foco do mundo. Não, eu quero o cara que realmente não sabe fazer, que a gente vai aprender junto e vai fazer o foco junto, sabe? Então, é um pouco isso, assim. Véi, e as 2 perguntas que sempre se fazem. Qual é o teu filme favorito? E que tu fala, nossa, todo mundo deveria assistir esse filme. E outro filme que tu recomendava, tu quer entender o tipo de cinema que eu gosto, o tipo de cinema que eu me interesso, assiste esse filme. Quais são as tuas recomendações, Will? Ai, nossa, bem difícil essa pergunta. Porque faz tempo que eu não respondo ela pra mim mesmo, assim, de qual que é o meu filme favorito, né?
Tô pensando aqui, assim... Pode ser nacional, internacional. A maioria de convidados, eles ficam pensando e botam o filme do amor, assim, que quando assistiam de criança e pá. Cara, deixa eu pensar aqui. É uma pergunta bem difícil, que aí agora vem tudo na cabeça, né? E eu fico, nossa, tem que escolher uma coisa. E tu vem agora da escola de Cuba, um monte de referência aleatória. Então, nossa, enfim, aí eu fico me perguntando se realmente é esse, né, o filme. É, cara, eu acho que não vou falar um filme, assim, mas eu acho que para responder as duas perguntas numa só, eu gosto muito do trabalho da Filmes de Plástico, assim, né? E vou citar eles, assim, porque eu acho que é uma fonte pra gente da Maloca Filmes. São pessoas que a gente se referencia muito. E uma pessoa também é o Lincoln, né? O LK, enfim, são... Eu contei essa história, mas eu gostaria de contar essa história. A primeira vez que a gente foi gravar com o Lincoln, ele levou a gente para o BH. A gente só foi na festa para aprender. Aí a gente se apresentou ao André. Aí eu disse, André, caramba, legal. A gente foi subindo, caminhando para almoçar, tá ligado? Ele estava caminhando assim, e aí o Lincoln falou, você está reconhecendo o lugar? Eu falei, não. Sim, aqui que é o posto de gasolina do Fantasmas. E você fica assim, sabe? Que massa. Se quebra a cabeça assim, tá ligado? Não, então, e é isso, assim, eu acho que é um cinema no qual eu me reconheço e vejo histórias muito parecidas com as histórias que a gente quer contar do mundo, aqui do nosso território também. E também eu acho que é uma galera que furou, assim, né, essa grande bolha também Misturou, do cinema, né? E tá num lugar muito importante de poder, assim, agora. Inclusive, Total. agora eles estão com o processo de abrir uma distribuidora de cinema. Eles abriram uma distribuidora. Eu não lembro o nome dela, mas eles conseguiram Total. abrir. E eu acho que é um pouco, assim, acho que qualquer filme da Filmes de Plástico, para mim, é sempre uma grande referência, assim, difícil citar um. E o trabalho deles, para além dos próprios filmes, né, acho que a forma de produzir, as histórias que estão ali também contadas, eu acho que, enfim, qualquer um que você colocar aí, Filmes de Plástico, que você assistir, acho que vai estar num bom caminho. E vê, esse é o espaço para tu divulgar o que tu quiser divulgar, o que tu quiser falar. Fala também de tuas redes sociais, onde que posso te contatar. Se tu também quer que a galera te contate, né? Não, claro. E é agora, Bom, sim. vamos lá, então. Tem que falar pra câmera? Não, Deixa como eu você pensar. quiser. Não, minhas redes sociais, @Manuel. Tá aqui na tela, tá aqui na tela. Boa, passando aqui embaixo, né? @Manuel, é Manuel de Mano Brown, só que Manuel. E aí o El é WEELL, 2 E's, 2 L's. E tá aí, se alguém quiser falar de alguma coisa, enfim, pode me mandar uma mensagem, assim. Eu acho que uma coisa que eu queria muito falar é, se você tem sonho de estudar cinema em Cuba, vá, pode contar comigo para ajudar nesse processo. Posso contar tudo sobre o processo seletivo, sobre a escola, o que vocês quiserem saber, enfim, eu estou à disposição. E também, se vocês quiserem exibir qualquer filme da Maloca Filmes, quiser chamar para falar de qualquer coisa, eu sou uma pessoa que estou aí à disposição do cinema periférico, dos coletivos, e estou aí disponível, independente de cachê, independente de qualquer coisa, para fortalecer. Então, contem comigo para isso. Queria divulgar as redes da Maloca Filmes, então @Maloca Filmes, sigam a gente aí. E @Festival Periférico, que também são as redes do nosso festival, que no próximo ano deve ter edição aí, agora que a gente voltou de Cuba. E também conheçam o espaço do Ibira Lab, que é esse espaço também coletivo que a gente está construindo de escola popular de cinema Tem rede e social audiovisual. também, ou não? Tem @Ibira Lab e, enfim, estamos aí fortalecendo. E eu acho que é isso, assim, um beijo pra minha mãe. E pro meu pai gente. também, para não ter ciúmes. Ó, é isso, gente. Muito obrigado pela participação, Will. E sempre lembrando que, como o Will falou, mas sempre lembrando, tem pessoas por trás das câmeras. Dessa vez, Cristina Mena, Everton dos Santos e Samara Xavier. Por trás das câmeras. Eles sempre estão por trás das câmeras. Então, eu estou falando da Via Andrade e a gente se vê semana que vem, provavelmente. Semana que vem, provavelmente. Beijo, gente. Foi? Foi.